Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, os irmãos que não estavam na nossa aula inaugural. Eu me chamo Adriano, eu sou da Assembleia de Deus em Perimirim e estarei com os irmãos aqui na lição de número 5, Davi, provocado pelo ciúme. Eu quero pedir para que os irmãos fiquem aí com as vossas Bíblias abertas, que eu a todo momento eu vou estar precisando de vocês para estar me ajudando aqui com os textos bíblicos e também para ficar algo assim mais dinâmico. Então, para início, já que o irmão Madison está aqui já com a câmera dele ligada, eu quero pedir para ele ler texto de 1 Samuel, capítulo 18, versículos 7 a 16, que é o nosso texto que nós iremos trabalhar nessa lição. Então, irmão Madison, quando você estiver pronto, aí você pode estar lendo a palavra do Senhor. O seu microfone está desligado, irmão Madison. Tá dando de ouvir agora? Certo. 1 Samuel 18, do 7 até quando? Até o 16. Certo. As mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Versículo 10. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si, e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Glória a Deus. Então, esse aí é o texto base que nós iremos trabalhar, e no qual está baseada essa lição que fala sobre Davi provocado pelo Senhor. Meus irmãos, contextualmente falando, aqui nós temos que, após a vitória de Davi contra Golias e de Israel contra os filisteus, Davi, que até aquele momento era um pastor desconhecido, ele foi, então, depois dessa batalha, reconhecido como um herói nacional, porque todo o povo de Israel conheceu Davi, um feito extraordinário. Davi, alguém que não tinha nenhuma experiência em batalha, conseguiu um feito de matar um gigante, e por causa disso, o povo de Israel obteve vitória nessa batalha que já parecia perdida, já parecia totalmente perdida. Então, a fama de Davi, ela cresce por causa desse feito, o povo começa a louvá-lo, o povo começa a reconhecer que Deus estava na vida de Davi, que havia algo especial com Davi, tanto é que
as mulheres, depois dessa grande vitória, a Bíblia vai dizer, por exemplo, lá no versículo de número 6, sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Então percebe que o povo se alegrou muito por causa dessa grande vitória. Só que aí, o modo como o povo, essas mulheres aqui particularmente, elas começaram a cantar, a louvar, indignou muito Saul, porque elas diziam: Saul feriu seus milhares, versículo 7. Porém, Davi, os seus 10 milhares. Isso indignou muito Saul, e a gente vai perceber que essa indignação de Saul, ela não é justa. Por que ela não é justa? Porque Davi, é claro que Davi estava com a unção de Deus já sobre a vida dele, com a promessa de Deus para reinar Israel, mas Saul era o rei. Davi estava servindo a Saul. Davi estava submisso a Saul. Davi, olhando, Davi mesmo nós vamos ver isso aqui em alguns textos mais à frente, em outras lições, Davi vai chegar a dizer que ele é como se fosse um cachorro morto para Saul. Ou seja, e olhando assim na hierarquia, Davi não era ninguém perto de Saul. Saul era o rei de Israel. Saul era o soberano, humanamente falando, de Israel, era o governante mor de Israel. E quem é Davi? Quem é esse menino? Quem é Davi? Então, ele vai desenvolver esse sentimento por Davi de forma injusta. E nós vamos perceber isso nessa lição, e nós vamos ver quão prejudicial é esse sentimento chamado ciúme. Nós vamos ver algumas coisas interessantes sobre o ciúme. Antes disso, é interessante nós aqui notarmos, e eu gostaria que algum irmão participasse comigo, me dizendo, na sua opinião, que são duas coisas que se parecem muito, mas que são coisas diferentes, que é o ciúme e a inveja. Eu gostaria que algum irmão ou irmã que está aqui pudesse participar dessa aula, me dizendo a diferença entre ciúme e inveja. E então, irmão Madison parece que está falando ali, mas seu microfone está desligado, irmão Madison. Novamente. Isso. Agora sim. Meu irmão, assim, até onde eu me lembro, quando a gente vai falar de ciúme, no caso de Davi e Saul, o próprio rei Saul se incomodava pelo sucesso de Davi, porque Davi estava roubando uma glória que pertencia a Saul. Então, o sentimento de ciúme era movido por algo que era de Saul, que era a sua glória como rei, que estava sendo ofuscada por Davi. Agora, no caso da inveja, seria se Saul quisesse algo que Davi tinha, mas que ele não tinha. Aí temos esses dois exemplos, onde Saul ele sente ciúme de Davi por conta que Davi está agora tomando de conta, ou seja, tomando a glória dele como rei através dos seus feitos. O que era dele, mas como o senhor mesmo disse que não era assim até mesmo justo, porque Saul era o rei, mas agora estava sendo para Davi. Então Saul ficou incomodado por estar perdendo algo que era dele. Aí no caso da inveja, como eu falei, seria inveja no caso de Saul, se Saul ele olhasse para Davi tendo algo que ele não tinha ou que não teria capacidade de ter. Aí essa é a minha visão sobre esse assunto. Certo, muito bem, irmão Madison. Deus continue abençoando.
Tem algum outro irmão que quer falar alguma coisa? Não? Então, muito bem. Olha só. Ciúme é um estado de inquietação por desconfiança, competição, rivalidade. Isso é ciúme. Então, isso aqui, o que está acontecendo aqui, é o ciúme. Mas aqui também tem a questão da inveja. Porque o que é inveja? A inveja é o desgosto pela prosperidade ou alegria de outra pessoa. Isso é inveja. Quando, por exemplo, querer ser alguém, desejar algo que é de outra pessoa, ter um sentimento de raiva ou de tristeza pela alegria de outra pessoa ou pela prosperidade de outra pessoa. Então, aqui a gente percebe que Davi tinha sido bem-sucedido e as pessoas estavam reconhecendo isso, estavam dando o crédito que ele merecia. Ele merecia o crédito, ora. Foi ele que derrotou o gigante, então ele merecia o crédito. Só que quando eles dão esse crédito a ele, reconhecendo a bravura de Davi, Saul não gosta nem um pouco. Saul fica irado com isso. O que é isso? Isso é inveja. Isso caracteriza a inveja. Então, como nós estamos aqui nos preparando, e aqui temos professores e líderes de jovens, é necessário que nós deixemos claro para os nossos jovens, que eles não precisam ter inveja quando um irmão ou um colega de faculdade, de escola, por exemplo, ele faz uma faculdade melhor do que a que ele está fazendo. Ele não precisa ter inveja, por exemplo, quando um outro jovem que estudou com ele, que é amigo dele, colega dele e tudo mais, ele conquista alguma coisa. Ele não precisa desenvolver esse sentimento de ciúmes por causa da que aquilo está acontecendo e as pessoas estão falando e tudo mais, e também desenvolver esse sentimento de inveja, porque quando a gente vai perceber o sentimento de ciúme, que é o assunto aqui que nós estamos tratando, existe 3 graus de ciúme que eu trouxe aqui para nós estudarmos. Inclusive, depois da aula, eu vou postar no grupo um livro de um autor chamado Augusto Cury, que ele fala sobre ciúme, muito interessante. Deixa lá para os irmãos que quiserem dar uma lida, os irmãos leem lá. 3 níveis de ciúme. O primeiro nível de ciúme é aquele que é considerado o ciúme normal, que é o medo da perda, é o desejo de atenção e é o zelo. Quando esse ciúme está se desenvolvendo, é bom a pessoa prestar atenção a isso, para que a pessoa o mantenha controlado. Porque se a pessoa não souber lidar com isso, ele vai para o segundo grau, que é chamado ciúme exagerado. E aí, quando há o ciúme exagerado, existe a compulsividade por atenção, é compulsiva por atenção. Existe a questão também da baixa autoestima, da insegurança e do excesso de zelo. Esse aqui é o ciúme tóxico. Ele é desconfortante e ele é angustiante. Só que, se a pessoa não tomar cuidado, ela pode avançar para o terceiro nível do ciúme, que é o ciúme patológico. Esse tipo de ciúme, ele é caracterizado pela obsessão. Pensamentos, aqui é que entra o ciúme de Davi, de Saul, melhor dizendo, de Saul por Davi, que é a obsessão, é o pensamento fantasioso e delírios, veja só, comportamento controlador e sentimento de posse. Deve-se tomar cuidado com esse tipo de ciúme, porque esse aqui é um tipo de ciúme mortal. Ele é extremamente perigoso e nocivo, esse tipo de ciúme. E é esse tipo de ciúme aqui que Saul está desenvolvendo. Ciúme patológico, ciúme mortal.
porque ele começa a ter uma obsessão desenfreada, ele começa a ter pensamentos fantasiosos e delírios. Tanto é que Davi, ali, era um jovem, muito jovem ainda, e ele diz: agora só falta o povo dar o trono de Israel para Davi. Como se o povo tivesse esse poder, não é? Esse poder não fosse de Deus. A Bíblia já diz que Deus é quem levanta reis e abate os reis. A Bíblia diz que é Deus que faz isso. Então, esse ciúme, ele vai turvar a visão de Saul. Quando nós vamos, por exemplo, para o primeiro ponto da nossa lição, falar sobre o ciúme de Saul, e nós já identificamos aqui que o ciúme de Saul é o ciúme patológico. O primeiro subponto da nossa lição diz que Saul é um rei ciumento. O ciúme de Saul não surgiu de um dia para o outro. Isso aqui é interessante dizer porque o ciúme, ele se caracteriza, inclusive, como uma obra da carne, como uma manifestação da natureza caída, inclusive o ciúme. E sendo o ciúme, então, um pecado, esse ciúme que Saul desenvolveu por Davi, sendo esse ciúme um pecado, ele não se desenvolve do dia para a noite. Não, não é assim que acontece. Esse ciúme, ele vai se desenvolver, ele vai ter início por causa da vitória, de Davi. Então veja que nós devemos tomar cuidado e nós também devemos alertar os nossos jovens para que eles tomem cuidado quando eles observam a vitória do outro. Quando nós observamos o outro tendo vitória, o outro sendo bem-sucedido, Deus honrando o outro, e ele não nos honrando ainda, porque não chegou o nosso tempo ainda. E ele não nos exaltando, não nos colocando em outras posições, porque não chegou o tempo para isso ainda. Nós ainda estamos no processo de sermos preparados para aquilo. Então nós devemos tomar cuidado, porque se nós não tomarmos cuidado, se nós não gerenciarmos bem isso, isso vai se desenvolver e isso vai nos cegar, isso vai nos matar espiritualmente. Então nós precisamos tomar cuidado. Então, esse ciúme de Davi, esse ciúme de Saul por Davi, ele se desenvolve após a vitória de Davi sobre Golias, e ele vai ser alimentado por Saul com comparações, inseguranças e medo de perder o trono. Saul, ele vai alimentar esse sentimento que está nascendo no seu coração. Ele vai alimentar, irmãos, quando nós alimentamos algo, a tendência disso é crescer. A tendência disso é ganhar proporções que às vezes nós não seremos capazes de gerir, de gerenciar isso. Então nós devemos tomar cuidado com os sentimentos, com desejos que podem nos afastar de Deus e nós ficarmos alimentando essas coisas. Então, que Deus nos guarde, que nós possamos orar para que o Espírito do Senhor, ele arranque isso da nossa vida, ele arranque isso do nosso coração, porque nós fomos regenerados, nós fomos gerados novamente pelo Espírito do Senhor, e bendito seja ele para todo sempre por isso. Então, Davi, ele vai ser objeto de ciúme de Saul, e Saul vai alimentar esse desejo através de esse sentimento, através de comparações, ele vai fazer comparações entre os dois em todo momento, insegurança o tempo todo e medo de perder o trono. Ele quer se apossar do trono como se o trono fosse algo dele. E Saul não entendeu que o trono sempre foi de Deus. É Deus quem colocou ele lá
e Deus poderia tirar ele de lá no momento que ele quisesse. Saul precisava entender isso. Então, a Bíblia, ela vai nos alertar, e eu peço para que algum irmão, por favor, procure aí para mim Tiago, capítulo 3, versículo 16. Pode ser o senhor, irmão Madison, procure aí para nós Tiago, capítulo 3, versículo 16. E o irmão, deixa eu ver aqui, irmão Wilton, procure aí para nós Provérbios, capítulo 14, verso 30. Vamos ver o que a Bíblia nos alerta sobre essa questão de ciúme e também a de inveja. Vamos ver o que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos alerta quanto a isso. Provérbios quanto, meu irmão? Pode repetir, por favor? Provérbios 14, verso 30. Meu é Tiago 3,16. Exato. Certo. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Muito obrigado. Então, veja, irmão Wilton, eu deixo já o senhor ler o seu. Então, veja que Tiago diz no Novo Testamento que onde há inveja e espírito faccioso, sempre vai haver perturbação e toda obra perversa. E como eu já falei anteriormente, eu estou falando aqui com líderes de jovem. E se nós não tomarmos cuidado com o nosso grupo que nós estamos liderando, pela graça de Deus, se nós não pedimos discernimento, se nós não pedimos ao Senhor visão espiritual, para que nós possamos detectar essas coisas, sabe o que vai ter muito no grupo? Obra perversa, obras que não glorificam a Deus, obras aonde o Senhor não é honrado. Então, que Deus, ele nos dê visão, de sabedoria, para que a gente possa identificar isso e combater isso no nome do Senhor Jesus. Irmão Wilton, o senhor pode ler aí Provérbios 14, verso 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, veja que texto poderoso. A inveja adoece, assim como o ciúme. Adoece. Então, nós não podemos alimentar esse tipo de sentimento. Nós não podemos alimentar esse tipo de sentimento carnal. Porque, inclusive, existem até mesmo líderes, e eu estou falando aqui com líderes, graças a Deus, e quando observam, por exemplo, um liderado mais jovem do que ele, tendo assim mais visibilidade, podemos dizer assim, tá tendo mais visibilidade e tudo, alguns líderes, não digo todos, e que Deus nos guarde e nós termos esse tipo de liderança, vão desenvolver ciúmes, vão desenvolver inveja. Tu sabe o que eles vão começar a querer fazer? Vão começar a maltratar aquele jovem. Vão começar a pegar no pé dele. Vão começar a atrapalhar o crescimento dele. Porque está tendo mais visibilidade do que o líder. Então, isso não pode acontecer conosco. Não. Eu li uma vez em um livro, eu não me lembro muito bem, um livro sobre liderança, que o autor do livro dizia que ele queria que os liderados dele fossem mais longe aonde ele foi. Porque esse deve ser o sentimento do líder. O líder deve liderar para que os seus liderados cheguem mais longe, alcancem coisas que ele não alcançou. E ele deve se alegrar com isso, com a conquista do seu liderado, porque ele está por trás daquilo. É ele que está ensinando, é ele que está intercedendo, é ele que está ajudando nos momentos de tribulação, no momento de luta, é ele que estava lá nos piores momentos, é o líder que estava lá ajudando. Então, o líder faz parte disso.
Por isso, que Deus nos guarde de desenvolvermos esses sentimentos que adoecem a alma. Então, ao ouvir os cânticos das mulheres exaltando Davi mais do que a ele, Saul se indignou profundamente. E a partir daí, Saul começou a olhar para Davi com desconfiança, como se Davi tivesse um grande exército sobre o seu comando, fosse um soldado extremamente habilidoso e poderoso, muito experiente em batalha, que pudesse a qualquer momento dar um golpe de estado em Saul. Davi, irmão. Até antes dessa batalha aqui, quem era Davi? Um pastor de ovelha. Nunca tinha pegado uma espada, nunca tinha ido em um campo de batalha, lutar. Ele vai nesse campo de batalha aqui, nós vamos ler o texto, a gente vai perceber que Davi, ele não tem experiência, que ele não sabe nem se mover com a armadura. Ele não consegue nem se movimentar com a armadura de Saul, e ele vai sem ter armadura para o campo de batalha, porque ele não sabe, ele não é um soldado experiente. E Saul vai começar a olhar para Davi com desconfiança de que Davi quer tomar o trono dele, tudo isso por causa do cântico das mulheres exaltando a bravura de Davi. Então o ciúme, ele contaminou as decisões de Saul. Olha como o ciúme é perigoso. O ciúme contaminou as decisões do rei. O ciúme fez com que o rei tivesse atos impulsivos, como querer matar, não somente Davi, mas até propriamente o seu filho Jonatas, por causa da amizade que Jonatas tinha com Davi. Ele atirou uma lança para tentar matar Davi. Tudo por causa desse ciúme. Então, o ciúme enfraquece a razão, o ciúme. O ciúme, ele turva a nossa visão espiritual. E o ciúme, ele gera ações descontroladas. Então, isso aqui não vale somente para a nossa vida eclesiástica, a nossa vida dentro da igreja, nossa vida ali com os irmãos. Não, isso aqui vale para a nossa vida em todas as áreas. Na escola, no trabalho, nossas relações sociais. O ciúme é extremamente prejudicial para todas as pessoas. É extremamente prejudicial. E hoje em dia, o que nós abrimos aí os sites de notícia e nós nos deparamos inúmeras vezes com diversos casos de tragédias que aconteceram por causa de ciúme. Porque o ciúme, ele enfraquece a razão. O ciúme, ele gera ações descontroladas. Então, que Deus venha guardar o nosso coração. Saul, por causa do ciúme, perdeu o foco até da sua missão como rei. Saul perdeu o foco e passou a perseguir um homem que só lhe fazia bem. Passou a perseguir Davi. Davi só fazia bem para o rei Saul. A irmã Regiane quer falar, ela está com a mãozinha ali levantada. Se ela quiser falar, fique à vontade. Irmã Regiane. Ah, tá certo. Tá bom. Se ela quiser falar, ela vai mandar uma mensagem aqui e nós vamos observar. Então, meus irmãos, Saul, por causa desse sentimento, desse ciúme, Saul passou a perseguir Davi, que era um homem que só lhe fazia o bem. A gente não vai perceber Davi em momento algum fazendo mal para Saul. Davi não vai usurpar o trono. O povo, quando a gente lê as escrituras e percebe como é que Davi se tornou rei de todo Israel, é o povo que vai buscar ele em Hebron e faz ele rei. Então, o nosso segundo ponto fala sobre prosseguindo para o alvo.
A Bíblia nos ensina a viver com um coração puro. E isso é possível por causa da regeneração que nós já passamos quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Somos regenerados e a Bíblia então vai nos ensinar a viver com um coração puro, livre desses sentimentos que contaminam a alma, livre da inveja, livre do ciúme, mesmo diante das provocações. Mesmo diante das provocações, a Bíblia nos ensina a viver com o coração puro. Quando nós lemos, por exemplo, aí é interessante os irmãos, por exemplo, marcar esse texto, que é primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. A Bíblia diz que Saul foi cheio do Espírito Santo. Que, inclusive, eu vou ler esse texto para os irmãos, porque é muito interessante. 1 Samuel, capítulo 10. Deixa eu procurar aqui, que a minha Bíblia aqui é nova, é só a graça de Deus. Capítulo 10, versículo 6. E o Espírito do Senhor, isso aqui é Samuel dizendo para Saul, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Isso aqui é o que o Espírito Santo ia fazer na vida de Saul. Ia mudar Saul. Ia mudar o coração de Saul. Que é isso aqui? Isso aqui é regeneração. Isso aqui é regeneração. Uma regeneração, você quer falar? Quero falar assim, a paz do Senhor, irmãos. É porque o meu microfone não estava, eu não estava conseguindo ativar o microfone. Certo. Não, eu queria fazer uma pergunta, porque lá no capítulo 18, se não estou enganada, de 1 Samuel, a gente vê Samuel exortando Saul porque ele fez um sacrifício errado, né? Ofereceu um sacrifício. E aí ele fala que Deus ia escolher outro rei, né? Eu queria saber se Saul já sabia, depois que Davi derrotou Golias, que Davi já tinha sido ungido rei, escolhido por Deus. Certo. Uma boa pergunta. Boa pergunta. Uma, Rejane, pelos dados que nós temos nas Escrituras Sagradas, a gente vai ficar só com a Bíblia. Nós não temos nenhum dado, de que alguém tenha contado alguma coisa para Saul, para Jonatas ou para qualquer outra pessoa que Samuel já tinha ungido Davi como rei de Israel. A gente não tem, assim, nenhum registro de alguém que chega para Saul e diz, olha, Saul, porque se Saul tivesse essa certeza absoluta, rapaz, eu não sei o que teria acontecido. Nesse caso aqui, o que a gente percebe é que as pessoas elas vão observar Davi e elas vão observar que Davi tem algo diferente, que Deus tem alguma coisa grande para Davi. Inclusive, eu não me lembro agora a referência bíblica, mas Jonatas, que seria, no caso, o sucessor de Saul no trono, Jonatas, ele chega para Davi e diz assim: eu bem sei que Deus há de te fazer rei sobre todo o povo de Israel. Quando Davi e Jonatas, eles fazem uma aliança, que inclusive Jonatas avisa Davi que realmente Saul está com o intento de matar ele. Mas a gente não tem, assim, nenhuma referência bíblica que diga explicitamente que Saul sabia que Davi ele tinha sido ungido rei de Israel. Mas isso ficava claro que Davi daria um bom rei e que as pessoas poderiam fazer Davi rei, principalmente quando ele se tornou um soldado experiente em batalha. Ele se tornou um ótimo estrategista e tudo. Então, eu acredito que é isso. Então, voltando aqui para o nosso segundo subponto, eu estava falando que Saul foi transformado pelo Espírito Santo e que isso foi profetizado por Samuel, em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Então, perceba
que uma obra sobrenatural do Espírito Santo foi feita em Saul. Uma obra sobrenatural do Espírito Santo foi feita em Saul. Porém, Saul permitiu que esse sentimento entrasse lá e dominasse ele. Se nós permitirmos que o ciúme ele entre em nosso coração e ele cresça, nós abriremos a porta para outros males, como, por exemplo, o rancor, a violência, e isso vai nos levar ao distanciamento de Deus. Saul não somente se afastou espiritualmente de Davi, mas também rompeu com seu próprio filho Jonatas e desestruturou o seu reinado. Então veja quantos males o ciúme causou no reinado de Saul. A Bíblia vai dizer, na primeira carta de Paulo aos crentes em Corinto, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 5, a Bíblia vai dizer o seguinte: o amor, ele é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não é soberbo, mas se porta com indecência. O amor não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Então, o nosso coração deve ser dominado por esse amor. Inclusive, a Bíblia vai dizer que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, se o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, então esse sentimento aqui, ele não vai nos dominar. Esse sentimento aqui não vai guiar as nossas decisões. Esse sentimento aqui não vai guiar a nossa prática de liderança. Esse sentimento aqui não vai guiar a nossa vida. A nossa vida será guiada pelo amor de Deus, está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo e pela palavra do Senhor. Antes de passar para o segundo ponto, eu gostaria de perguntar se algum irmão ou irmã gostaria de falar alguma coisa, que aí nós já vamos passar para um outro ponto, uma outra discussão. Alguém quer falar algo? Fale agora ou cale-se até o próximo ponto. Não, ninguém? Eu queria até mesmo mencionar uma passagem bíblica sobre o primeiro homicídio na Bíblia, que foi gerado por causa da inveja de Caim por Abel. A gente tem até mesmo como exemplo. O primeiro homicídio foi gerado porque Abel teve a sua oferta recebida por Deus, enquanto Caim teve a sua oferta rejeitada, que, por conta disso, ocasionou na morte de Abel. A Bíblia diz que Caim cirou por conta disso e acabou matando Abel. Então já podemos ver que até mesmo o sentimento de inveja, ela não só destrói a pessoa, mas também move a pessoa a destruir a vida dos outros. Aí temos até mesmo o primeiro homicídio que a Bíblia registra como um exemplo disso. Exatamente. Extremamente perigoso o sentimento de ciúme, o sentimento de inveja. Então, o nosso segundo ponto vai falar sobre o homem com princípio. E ele inicia falando que Saul foi escolhido por Deus. E nós já vimos isso, por exemplo, no texto que eu já citei anteriormente, que foi 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Mas eu tenho mais duas referências para mostrar isso, que é 1 Samuel capítulo 9, versículo 16, e 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Então a gente percebe que Saul foi escolhido por Deus, e Deus derramou unção, uma capacitação especial sobre Saul, para que Saul fosse o rei de Israel, e Saul começou até bem. Saul começou sendo cheio do Espírito Santo,
começou a fazer ali a vontade de Deus, mas com o tempo Saul começou a desobedecer ao Senhor. O orgulho começou a tomar conta do coração de Saul e posteriormente, como a gente está estudando, o ciúme. E isso fez com que a sua comunhão com Deus fosse minada, melhor dizendo, e fosse quebrada a sua comunhão com Deus, de tal forma que quando Saul procurava a Deus para que Deus lhe desse uma direção, por exemplo, no episódio em que ele foi morto, Deus se recusa a respondê-lo. Deus se recusa a falar com ele. E então ele vai procurar uma feiticeira, para que a feiticeira entrasse em contato com Samuel, e Samuel lhe desse uma direção de Deus, porque Deus não havia falado com ele por sonhos, nem por Urim, nem por Tumim, e nem havia levantado nenhum profeta para lhe dar uma resposta. Ou seja, Deus não quis falar com Saul. Deus não quis dar uma instrução para Saul, porque Saul estava em desobediência ao Senhor e não se arrependia desse pecado. Saul não se arrependia desse seu pecado terrível. O arrependimento não tinha espaço no coração dele. Então Saul, ele, mesmo sendo ungido, ele se perdeu. Mesmo tendo unção, mesmo tendo o Espírito do Senhor transformando ele, sendo cheio do Espírito Santo, ele profetizou, veja só, ele profetizou, mesmo assim se perdeu. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Não é porque Deus nos capacitou, não é porque Deus nos usa, não é porque Deus nos deu dons espirituais, nos deu capacitações espirituais especiais, poderosas, e nos usa para curar, nos usa para profetizar, que nós vamos relaxar, que nós vamos deixar com que o pecado ele cresça em nosso coração. Não, nós não podemos relaxar, nós devemos ser vigilantes o tempo todo, porque as escrituras nos mostram o inimigo que batalha contra a nossa fé, que ele não cochila, ele está lá atento em todo momento procurando uma oportunidade, procurando alguém a quem ele possa tragar. Então, que Deus ele nos livre disso. O reinado de Saul, ele teve grandes feitos. Por exemplo, Saul ele combateu a idolatria de Israel. Saul expulsou os feiticeiros de Israel. Inclusive, isso é visto quando ele vai se encontrar com a mulher. Ela diz, olha, o Senhor expulsou todos os feiticeiros de Israel e o Senhor veio aqui para me matar, quando ela conhece que aquele que estava diante dela era Saul. E Saul diz, tão certo como vive o Senhor que eu não vou lhe fazer nenhum mal, eu não vou lhe matar. Então ele combate a idolatria, combate a feitiçaria, ele vence os amonitas, ele une as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, ele une essas 12 tribos. Então foram grandes feitos de Saul como rei. Mas, com o passar dos anos, com o passar do tempo, Saul ficou 40 anos como rei de Israel, Saul começou a tomar algumas decisões erradas. Por exemplo, Saul oferece sacrifício sem ter autorização para fazer isso. Saul ele fez um voto precipitado que quase matou seu próprio filho por causa de um voto precipitado, que nos lembra alguém que também fez um voto precipitado, Jefté. Então a história já mostrava para tomar cuidado com votos precipitados. E mesmo assim Saul faz um voto precipitado e quase mata o seu filho Jonatas. Saul, ele desobedece à ordem do Senhor e ele poupa Agag e os seus despojos. Saul, ele ergueu uma coluna para si mesmo. E Saul consultou uma feiticeira. Então, Saul foi escolhido por Deus, mas com o tempo, ele se tornou um desaprovado por Deus. É necessário nós sermos humildes e obedientes ao Senhor. Necessário nós termos uma obediência contínua ao Senhor. Nosso terceiro e último ponto fala sobre Davi
um homem de princípios. Nosso terceiro subponto. Davi, ele foi ungido rei ainda jovem, mas não tomou para si o direito de governar. Isso aqui é muito interessante de Davi. Davi, ele não recebe uma palavra dizendo que ele vai ser rei. Não, ele recebe a unção. E tem várias testemunhas disso. E a unção que ele recebe é de um dos maiores profetas que já teve em Israel, um profeta reconhecido por todo o Israel como um profeta de Deus. Então, aqui, nós não estamos falando de uma pessoa que recebeu uma palavra de alguém desconhecido, que não sabe nem quem é, e está vivendo com base nessa palavra sem ter uma confirmação de Deus. Não, ele recebeu a palavra e ele recebeu a confirmação de Deus e recebeu a unção de Deus na vida dele. Mas ele não se precipita. Ele fica quieto. Ele espera o tempo de Deus. Ele não tomou para si o direito de governar. Ele não foi onde Saul disse: Saul, agora eu fui ungido rei de Israel, tu tem que sair do trono. Porque se tu não sair do trono, eu vou orar aqui, eu vou clamar a Deus, Deus vai te matar, porque ele já me ungiu. A unção está sobre a minha vida. Só que Davi não faz isso. Sabe o que Davi vai fazer? Davi vai servir Saul. Mesmo a unção para reinar estando sobre a vida dele. Olha que lições poderosas que nós já podemos aplicar aqui. Então, ele foi perseguido por Saul, mas mesmo sendo perseguido por Saul, ele continuou sendo submisso. Davi teve várias oportunidades para matar Saul, mas ele preferiu esperar a justiça de Deus. Ele disse: não é eu que vou levantar minha mão contra o ungido do Senhor. Esse homem foi Deus que colocou ele lá no trono. Foi Deus que escolheu ele para ser rei. Quando chegar a minha hora, Deus vai mover. Deus vai fazer com que eu chegue lá. Mas enquanto Deus não fizer isso, ele é o rei. E eu devo ser submisso a ele. E veja que esse homem está em total desobediência a Deus. Mas Davi é um homem de princípios. Davi foi fiel ao rei Saul. Davi foi zeloso no serviço ao rei Saul. Davi foi paciente. Davi tinha inteligência emocional. Davi tinha princípios firmes, sendo exemplo de integridade diante da adversidade. Aí, quando nós vamos para o nosso último ponto, a gente tem integridade à prova de ciúmes. O nosso primeiro subponto fala sobre a lógica humana. O mundo valoriza, olha a lógica humana, o mundo valoriza a autopromoção, o mundo valoriza a força, principalmente a força física, a aparência, e também a vingança. Mas o cristão, ele não é chamado para viver a lógica do mundo. O cristão é chamado para viver de acordo com o evangelho, que vai na contramão da lógica do mundo. É isso que Jesus diz. Em João, capítulo 17, versículo 16, Jesus diz: vocês não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Então, nós não andamos segundo os princípios deste mundo. Nós não andamos de acordo com as filosofias deste mundo. Nós não estamos aqui para nós imitarmos este mundo. Não. Nós estamos aqui para levar esse mundo aos pés de Cristo, para mostrar para as pessoas como é a vida de alguém que é dominado pelo Senhor Jesus, que é dominado pelo Espírito Santo, que é cheio do Espírito Santo, alguém que faz parte do reino de Deus. É para isso que nós estamos aqui. E não para nós sermos iguais às pessoas do mundo. Nós não estamos aqui também para nós sermos melhores do que eles, ou nos acharmos melhores do que eles. Não, nós estamos aqui para nós sermos diferentes deles.
para andarmos na contramão deles, para sermos diferentes deles e mostrar para eles com o nosso comportamento, com o nosso jeito de vestir também. Sim, o nosso jeito de vestir, o nosso comportamento, nosso jeito de falar, que nós fomos transformados por Jesus, que Jesus transformou a nossa vida, que tem algo novo na nossa vida, e esse algo novo é Cristo. Esse algo novo é o Senhor Jesus, que chegou na nossa vida, que nos transformou, transformou nosso caráter, transformou nosso jeito de nos comunicarmos com as pessoas, de nos portarmos nos lugares, que mudou nosso jeito de agir. Não mudou somente aparentemente. Nós não mudamos aparentemente. Nós mudamos por completo. Nós mudamos por completo. O Senhor Jesus nos mudou internamente. E essa mudança interna que o Senhor Jesus operou em nós, ela reflete externamente. Então, nós não estamos aqui para nós vivermos, bendito seja o Senhor por isso, na mesma mão que o mundo anda. Não, nós estamos aqui para nós vivermos na contramão do mundo. O nosso segundo subponto vai falar sobre o homem dirigido por Deus. E o homem dirigido por Deus, ele é diferente, por exemplo. O homem dirigido por Deus, ele não retribui mal com mal. O homem dirigido por Deus, e aqui, claro que eu incluo as mulheres, ele não confia na sua própria força, ele confia em Deus. O homem dirigido por Deus espera em Deus. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 5, mostra que o homem dirigido por Deus age com mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Salmo 91, verso 7, mostra que o homem dirigido por Deus confia na proteção de Deus, confia na proteção do Senhor, confia que ele é guardado por Senhor. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 23:1 mostra que o homem que confia em Deus, o homem que é dirigido por Deus, ele não usa meios ilícitos. Ele não faz uso de meios ilícitos, ele não se corrompe. Por quê? Porque ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu providenciador. É ele que me guia às águas tranquilas. É ele que me guia a pastos verdejantes. A minha vida está na mão dele. Eu não preciso corromper a minha vida. Eu não preciso destruir o meu caráter. Eu não preciso quebrar princípios para que eu tenha um ganho pessoal. Para que eu tenha algum ganho. Eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. E sendo o Senhor meu pastor, ele não me falta. Ele está comigo em todo tempo. Ele está comigo na bonança. Ele está comigo nos tempos de dificuldade. Ele está comigo em todo o momento. Ele está lá comigo. E o Senhor, sendo meu pastor, e eu sendo ovelha sua, ele me guiará para águas tranquilas e para pastos verdejantes. Bendito seja o Senhor. E para encerrarmos, a pessoa, o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, o servo de Deus, que é dirigido pelo Espírito Santo, ele ama os seus inimigos, ora por eles e deseja a salvação para eles, para a sua família. Mateus capítulo 5, versículo 44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então nós não devemos ser como Saul, que alimenta sentimentos, que corrói a alma, que destrói a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com o nosso irmão. Não, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser como Jesus, descendente de Davi. Como Jesus, filho de Davi. Nós precisamos agir como ele. Nós precisamos ser como ele. Nós precisamos imitá-lo. Claro que nós jamais
conseguiremos fazer isso em sua plenitude. Mas nós temos a ajuda do Espírito Santo. E que com a ajuda do Espírito Santo, nós possamos glorificar ao Senhor Jesus em toda a área da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, que o Senhor Jesus seja glorificado. Então, meus irmãos, é isso. Eu espero ter passado o conteúdo de forma clara para os irmãos. Espero ter ajudado os irmãos. Esse material que eu estou utilizando, eu vou deixar lá para os irmãos adicionarem alguma coisa aí no plano de aula de vocês. Tem uma tabela lá também mostrando os 3 tipos de ciúme que eu citei na introdução, também mostrando a diferença entre ciúme e inveja. Inclusive, antes de eu encerrar, e viu, irmão Charles, gostaria até de sugerir uma brincadeira assim que vocês podem fazer, uma gincana, alguma coisa assim do tipo, com os jovens, mostrar para eles a diferença entre de inveja e de ciúme, mostrar, por exemplo, 2 imagens, uma imagem de uma pessoa tendo ciúme e outra imagem de outra pessoa tendo inveja, e mostrar para eles a diferença e fazer disso uma aplicação prática na vida deles. Isso vai ser interessante para os irmãos, está aí uma dica pedagógica para os queridos irmãos. Então, meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade, obrigado aos irmãos que permaneceram aqui conosco, e eu passo aí a oportunidade para os nossos coordenadores, Charles e Rail. Muito obrigado, meus irmãos.